Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Hoje vamos ler o capítulo 19 do Evangelho de Lucas. E quero te convidar mais uma vez, se tu ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, deixa o teu like no vídeo, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que é postado aqui nesse canal. E também compartilha com um amigo para que ele possa receber a palavra de Deus e possa conhecer Jesus. Vamos ler então, capítulo 19, vou compartilhar a tela para que possa acompanhar o texto aí também. Diz assim então o texto: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Para a gente começar a entender o contexto, então Jesus chegava num lugar e havia um homem rico chamado Zaqueu, e chefe dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Se você acompanhou os outros capítulos, vai lembrar que os cobradores de impostos eram judeus que trabalhavam para os romanos e por isso eram mal vistos pelos próprios judeus. Normalmente esses cobradores de impostos eram corruptos, eles extorquiam o povo e cobravam mais do que o imposto devido e enriqueciam à custa do seu próprio povo. Então por isso os judeus não gostavam deles. E diz aqui que Zaqueu era chefe dos publicanos. E o texto vai continuar dizendo que ele queria ver Jesus, queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Zaqueu provavelmente teria ouvido falar de Jesus através de alguém, não sei se de algum outro publicano ou da própria fama de Jesus que se espalhava naquela região. Jesus estava aqui chegando no auge da sua fama, do seu reconhecimento, onde ele andava, todos sabiam quem ele era, muitas pessoas queriam ver Jesus. Não era diferente com Zaqueu. Diz que ele era de pequena estatura, ou seja, um homem baixo. E ele não conseguia ver o Jesus por causa da multidão, porque ele não se destacava no meio de todos. E ele teve um plano. Versículo 4. Assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ele pensou em subir numa árvore para ver Jesus de um ponto de vista mais alto. E ele se adiantou, ele foi adiante onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Jesus, quando chega naquele lugar e encontra Zaqueu, Jesus o chama pelo nome. Jesus já conhece Zaqueu, Jesus sabe quem ele é. Jesus não sabe só o nome dele, sabe a história dele. Jesus sabia e muitas vezes, revelou os pensamentos das pessoas, sabia aquilo que passava no coração delas. Jesus sabia quem Zaqueu era e o que ele estava buscando ali naquele lugar. Diz que Zaqueu desceu rapidamente, o recebeu com alegria. E o povo, vendo que Jesus disse que queria ficar na casa de Zaqueu, reprovou a atitude de Jesus. Começaram a se queixar, dizendo que Jesus se hospedaria na casa de um pecador. Outra coisa que chama atenção nesse trecho é que Zaqueu, apesar de ser um homem importante, chefe dos publicanos, ele não se importa com o que os outros vão pensar a respeito da atitude dele, de encontrar Jesus subindo numa árvore, fazendo algo talvez impensável para alguém da reputação dele, da posição social dele. E uma das coisas que chama atenção é que essa atitude de subir numa árvore lembra muito, e a gente falou no capítulo anterior sobre isso, talvez uma atitude até bastante infantil. Jesus tinha dito que quem não se tornar como uma criança não poderá entrar no reino dos céus. E Zaqueu tem uma atitude aqui bastante questionável para um adulto, bastante aceitável para uma criança. Sobe na árvore para encontrar Jesus. E Jesus, a multidão aqui, critica por ter ido encontrar Zaqueu na sua casa. Diz então no versículo 8 que Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Zaqueu demonstra aqui uma atitude de arrependimento, e ele demonstra uma atitude de tentar reparar algum mal que ele tenha feito. Ele diz que está dando metade dos bens aos pobres, se desfazendo de boa parte daquilo que para ele era de muito valor, com um fim nobre inclusive, e
diz que vai retribuir aqueles que ele extorquiu, até 4 vezes mais. Muito embora nem a lei judaica, né, prescrevesse e dissesse que isso seria necessário nessa proporção, mas ele faz. Ele mesmo se propõe de coração. Jesus lhe disse: houve hoje salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Interessante que Jesus aqui não está falando que houve salvação nessa casa por conta da atitude de Zaqueu, mas por conta do que aquela atitude representava. Aquela atitude aquelas ações aconteceriam por conta de um coração arrependido, contrito e ciente de que a vida dele não poderia continuar da mesma forma, de que ele poderia fazer algo, inclusive para reparar todo o mal que ele tivesse causado. Então, as boas obras, elas não são um meio para obter a salvação, mas elas são a confirmação de que já houve salvação. E é isso que Jesus declara, que houve salvação nessa casa, né, na vida de Zaqueu, na casa de Zaqueu, e Jesus reitera, né, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus já tinha dito antes, né, que veio para os doentes e não para os sãos. Isso também é uma resposta aqui ao povo que criticava Jesus por ter ido encontrar alguém que tinham qualificado como um pecador. E segue o texto dizendo: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Lembrem que falamos outras vezes que Jesus, sendo o Messias, o povo esperava. O Messias, um enviado de Deus, alguém que pudesse resgatar o povo, mas eles imaginavam esse resgate de um domínio romano, um Messias militar, um Messias poderoso, talvez um rei que destituísse o Império Romano e assumisse o trono. E como Jesus estava se deslocando para Jerusalém, eles imaginavam, olha, vai ser agora que Jesus vai assumir o trono. E é isso que o próprio escritor aqui, Lucas, vai dizer, o povo estava pensando, né, que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E aí Jesus disse, versículo 12, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro a fim de saber quanto tinham lucrado. Vamos dar uma paradinha aqui. Se a gente for fazer um paralelo dessa parábola, e é uma explicação até bastante simples, mas um homem de nobre nascimento, né, vai para uma terra distante para ser coroado rei, e ele chama 10 servos e lhe dá 10 minas. Uma mina, o texto vai nos dizer aqui, cerca de meio quilo de prata, ou seja, o salário de 3 meses de um trabalhador braçal. Imagine uma boa quantia de dinheiro hoje, 3 meses de trabalho de um trabalhador, talvez 3 salários mínimos, talvez um pouco mais do que isso, mas ele confia esse valor aos seus servos, 10 deles, e diz, façam esse dinheiro render até a minha volta. Eles não sabem quanto tempo vai passar até ele voltar, mas ele vai para essa terra para ser coroado rei. E diz aqui que alguns súditos o odiavam, né, e envia uma delegação para dizer que não queremos que ele seja nosso rei, mas ele mesmo assim foi feito rei e voltou. E chama então os servos a quem ele confiou os recursos para ver o resultado dessa aplicação. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu, também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo, e tiras o que não puseste, e colhes o que não semeaste. Então,
Antes que a gente prossiga, o Senhor então pede contas dos 3. O primeiro fez uma mina render outras 10. O segundo faz uma mina render outras 5. E o terceiro não aplica, ele simplesmente guarda essa mina enrolada em um pano. O primeiro, pelo rendimento que houve, né, de 10, o seu senhor diz: olha, muito bem, eu vou te colocar sobre 10 cidades, governe sobre 10 cidades. Há uma recompensa proporcional ao rendimento. No segundo caso, também, Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais, e o Senhor diz: você encarregue-se de 5 cidades. Também, novamente, uma recompensa proporcional ao retorno do investimento. Agora, no terceiro caso, o servo diz: olha, eu guardei porque eu sei, e inclusive ele diz: enrolei num pedaço de pano, né? Tive medo, porque és homem severo, tiras o que não puseste, colhes o que não semeste. Esse servo talvez deveria temer o seu senhor, sabendo que é um homem severo e que ele realmente espera o retorno daquilo que ele diz aqui, né? Puseste o que não colhes, tiras o que não puseste, colhes o que não semeaste. Ele esperava que o Senhor lhe cobrasse retorno desse valor. Então ele deveria ter investido. Mas ele, com tanto medo, talvez de um medo paralisante, ele simplesmente guarda aquilo para que pelo menos não perca. E aí o Senhor responde: eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Classifica ele como um servo mau. Você sabia que eu sou severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. Exatamente o que o Senhor diz. Você foi um servo mau, não aplicou o recurso, e isso você mesmo disse, né, das suas palavras. E diz: olha, por que não colocou no banco? Hoje sabemos que talvez o banco, uma poupança, é o investimento mais que menor retorno dá, porém ainda assim dá algum retorno, há juros. E é isso que o Senhor diz a ele. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, mas ele já tem 10. E ele respondeu: eu digo a vocês que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Jesus toma, aqui, né, diz que o Senhor toma a mina deste um que não aplicou, que simplesmente escondeu o tesouro, e entrega àquele que já tem, e é o que tem mais, inclusive. E ele diz: a quem tem, mais lhe será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E Jesus fala que aos inimigos desse Senhor, né, eles foram trazidos à sua presença para serem mortos. A aplicação dessa parábola, Jesus está falando dele mesmo, né, que vai a uma terra distante para se tornar rei, né, e ele é coroado, ele se torna rei, mas ele deu talentos, ele deu dons, ele deu recursos para que fossem investidos. E quando Jesus está falando sobre isso, está falando de nós. O que Jesus confiou nas nossas mãos? Talentos, dons, recursos financeiros, família, nosso trabalho, várias coisas que Deus colocou na nossa mão, as oportunidades, tudo que Deus nos confiou. Deus quer que nós apliquemos de forma sábia para dar retorno para o seu reino, para que aquilo que Ele nos entregou nós administremos como servos bons, fiéis e que façam prosperar o reino de Deus nessa terra. E ele diz aqui que esse retorno é esperado, e esse servo que simplesmente o que recebeu, ele não aplicou, ele não fez render, ele simplesmente guardou aquilo que ele recebeu, foi dado àquele que com mais afinco trabalhou para obter retorno. E aos outros, né, aos inimigos do rei, Jesus está aplicando essa parábola aqui, dizendo: olha, esses que me rejeitam no dia da prestação de contas, eles vão ser julgados e vão ser condenados. Jesus fala que os inimigos aqui foram mortos. Jesus está fazendo uma alusão aqui à perdição eterna. Então, cuidemos para que aquilo que Jesus nos confiou, nós sejamos fiéis em aplicar e
fazer prosperar o reino de Deus com tudo que Jesus colocou nas nossas mãos. Versículo 28. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém, continuando a sua viagem. Ao aproximar-se de Betfagé e Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: porque o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E ele respondeu: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. E enquanto prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Vamos analisar um pouco esse texto. Jesus então pede aos discípulos que vão ao povoado e encontrem um jumento amarrado, jumentinho. E Jesus diz aqui: um jumentinho que nunca foi montado vai estar amarrado em tal situação. Peguem-no e se alguém perguntar, digam que o Senhor precisa dele. Eles vão e encontram exatamente aquela situação que Jesus relatou. E eles trazem então esse jumento para Jesus e Jesus monta nele. E assim Jesus prossegue e começa a entrar na cidade de Jerusalém. E é interessante que eu disse antes que o povo esperava um rei, um Messias poderoso, militar, talvez que fosse destituir o Império Romano. Jesus não chega num cavalo imponente, Jesus não chega com um exército, Jesus chega montado em um jumento. E isso é bastante simbólico para aquele povo que está ali. E o texto diz que era um jumento que nunca havia sido montado. Eu não tinha parado para pensar nisso ainda, mas provavelmente um jumento não domado, que aqui precisa se sujeitar a Jesus. Jesus sujeita aquele jumento. E Jesus entrando na cidade, os discípulos, diz aqui, que começam a louvar e o povo começa a gritar e fala, jogam seus mantos. Em outra passagem diz que eles acenavam com palmas. E aqui eles dizem, exclamam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. O texto nos diz aqui, é o que diz em Salmo 118, 26. E também Lucas escreve, paz no céu e glória nas alturas. E em outro texto a gente lê que o povo saudava dizendo Hosana nas alturas. Lucas tem o cuidado de escrever isso para alguém que não é judeu, para que entenda o significado, dizendo paz no céu e glória nas alturas, por conta da chegada de Jesus. Eles esperavam que Jesus agora fosse reinar. Alguns fariseus, inclusive, por isso dizem aqui, a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos, olha o que eles estão falando, olha o que eles estão louvando aqui e gritando. E Jesus os repreende, dizendo: se eles se calarem, as pedras clamarão. Ou seja, vai ser declarado que quem eu sou. A própria natureza proclama. E aqui Jesus diz: olha, deixa eles falarem. Eles não estão falando o que não é verdade. E aí diz aqui, na sequência, versículo 41, quando se aproximou e viu a cidade de Jerusalém, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Jesus falava aqui do fato deles exatamente não entenderem o que estava acontecendo. Aquela multidão que gritava paz na terra, paz no céu e glória nas alturas, não entendia exatamente o que estava acontecendo. Eles esperavam um Messias diferente. Eles talvez idealizavam um Messias, idealizavam Jesus, que Jesus não era e não seria. E nós vamos ver isso alguns capítulos adiante.
Porque em uma semana após esse episódio, a mesma multidão que talvez está aqui gritando isso, ela grita crucificam, porque tiveram as suas expectativas frustradas. Jesus fala então, se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceria cerca de 40 anos depois desse episódio, onde não fica de fato, como Jesus fala aqui, pedra sobre pedra. Muita destruição, templo destruído, tudo destruído, porque Jesus fala, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Quantas oportunidades nós recebemos para conhecer a Deus, até aceitarmos a Jesus talvez? Quantas oportunidades nós ainda recebemos de Deus para nos arrependermos de pecados que a gente continua vivendo, continua fazendo, de coisas que nós precisamos consertar na nossa vida? Quantas oportunidades Deus tem nos dado? Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Esse episódio, Jesus está expulsando aqui cambistas, vendedores de dentro do templo. E esses vendedores, os cambistas, eles trocavam dinheiro por outras coisas, né? Aqui no caso eram animais por sacrifícios, e os vendedores justamente vendiam os animais por sacrifício, porque muita gente vinha de longe para fazer sacrifícios no templo e não traziam o seu próprio animal, compravam ali um animal para isso. Porém, aqueles homens, eles extorquiam o povo com lucros abusivos e se aproveitavam dessa situação para enriquecer. E não era esse o propósito do templo, não é esse o propósito do uso dos animais ali no sacrifício. Tinha gente que estava enriquecendo à custa do povo. E Jesus diz, a minha casa será casa de oração, mas vocês a tornaram um covil de ladrões. E Jesus expulsa eles dali, diz em outra passagem paralela a essa, que Jesus vira as mesas, Jesus expulsa os vendedores. E aqui é uma demonstração da santidade, da ira, né, de Deus em relação ao pecado, em relação à própria orientação, né, em vez de cuidar da essência do que a lei trazia, se tornou aqui forma de ganho, de lucro, de riqueza, o próprio desvio de finalidade daquela situação. Então Jesus aqui expulsa eles, né, se ira com essa situação. E todos os dias, diz aqui, que Jesus ensinava no templo. Antes nós vimos muitas vezes Jesus no sábado na sinagoga. Diz agora que Jesus estava todos os dias ensinando no templo. Imagina que interessante ouvir Jesus ensinando, o próprio Jesus falando. Mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Não seria diferente se nós estivéssemos lá escutando o próprio Jesus falar, explicando as Escrituras, explicando a vontade de Deus, falando daquilo que ele não só ouviu falar, mas aquilo que ele sabe por ter estado lá. Jesus sendo o Rei eterno, tendo estado na criação, a palavra diz, né, que nada do que foi feito sem ele. Então Jesus estava ali falando daquilo que ele conhecia. E diz que os líderes do povo procuravam matá-lo, mas a multidão estava fascinada por Jesus e eles não encontravam ocasião para fazer isso. Hoje lemos então o capítulo 19 de Lucas. Estamos chegando na reta final. O Evangelho de Lucas tem 24 capítulos, restam só mais 5. Capítulo 20, 21, 22, 23 e 24 para encerrarmos essa jornada. Continue conosco, persevera e até o próximo vídeo.